Pessoal, a dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva, né? O nosso cérebro, pessoal, ele tem uma leve tendência, né, a não querer gastar energia, né? Ele economiza energia. E para ele fazer isso, ele não quer muito pensar, ele não quer raciocinar, ele não quer fazer esforço, né? Tanto que as pessoas às vezes buscam esse emagrecimento milagroso porque elas não querem fazer o esforço, não querem movimentar. E isso não deixa de ser uma dissonância cognitiva, né? De ter uma crença que não querer fazer isso. Mas por que eu estou tocando nesse assunto de dissonância cognitiva, né? Porque eu li sobre esse assunto e eu vejo que no mundo holístico, né? No mundo geral, né? Como um todo, as pessoas tendem a achar, tomar decisões e expectativas e pontos de vista, né, em coisas que não demandam tanto questionamento. Um exemplo, né, as pessoas que acreditam em, né, espiritualidade, na parte espiritual, que acreditam em, sei lá, em espíritos, né, por exemplo, têm a mania de eu estou mal, eu estou no meu dia a dia, eu não estou bem, né, e não estou conseguindo fazer o que eu quero. A pessoa, ela tira a conclusão que, é um obsessor. Isso é um obsessor. Delega. Isso é obsessor. Isso é uma forma de eu tirar uma conclusão que não vai me esforçar muito do meu cérebro, né? E tira um pouco do seu peso, né? Da mente pensar, é um obsessor, tudo bem, então não preciso raciocinar sobre isso nem nada. E por que isso é errado? Porque na maioria das vezes, pessoal, os problemas que acontecem no nosso dia a dia com a gente, né? São problemas que a gente mesmo cria e que a gente mesmo desenvolve. Só que a gente, por preguiça de olhar para esses lados, ou por medo, ou pela uma autossabotagem, a gente não olha. Vai deitar, então, vai deitar. Essa dissonância que a gente faz na realidade, para justificar coisas que a gente não quer esforçar para olhar, é muito comum. Então, na verdade, é mais um alerta para a gente começar a perceber as coisas e se autorresponsabilizar por termos um senso crítico em relação às coisas e a si mesmo, né? A gente raciocinar e não delegar as coisas. É muito fácil fazer isso, né? Então, vamos supor, tem um problema acontecendo no planeta Terra. O planeta Terra nós, seres humanos, estamos fazendo, né, degradando a natureza como um todo, etc, né? E aí as pessoas começam a buscar ou não acreditar que a degradação acontece, começam a falar assim, não, isso é manipulação, né? É uma maneira de você não raciocinar e não querer se questionar muito. E também, às vezes, delegar para, não, então os seres extraterrestres que vão vir salvar a gente. A única salvação é os seres extraterrestres. É uma forma também de delegar e não querer fazer esforço em cima daquilo que deve ser olhado e ser feito. É mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui passar o conceito direito para eles. Também, às vezes, você tem crenças bem enraizadas aí dentro de você, um ponto de vista, uma maneira de perceber a vida e tudo. E tudo que vem ao contrário disso, né, dói muito, vamos dizer assim, né? Porque tá mexendo com o seu sistema, né, de crença, né? E aí a pessoa pode, com esse sofrimento, ela pode entrar nessa defesa de ego, né? Então, nessa dissonância, é sofrido, né, sair desse senso, né? Então, assim, ela tende a usar, defender, né, a usar alguns artifícios para, por exemplo, se eu tenho uma crença X, eu vou usar todo tipo de artifícios que eu tiver para poder manter aquela crença que eu tenho, né? Então... Eu tenho aquele exemplo que a gente viu no vídeo sobre o Papai Noel, né? A criança, quando ela nasce, essa família, né, fala do Papai Noel, que o Papai Noel existe, ela tem essa crença que o Papai Noel existe, né? Então ela acredita no Papai Noel, essas pessoas vêm perguntar para ela, ela começa a justificar. O Papai Noel está lá no Polo Norte, e começa a gerar informações que comprovam a realidade daquilo que ela acredita. Só que a criança, quando ela cresce, ela começa a perceber que aquilo não faz tanto sentido, né? E aí começa a bater de frente com a crença. Aí ela começa a sofrer. Aí ou ela
Aí ela entra aqui num embate. Aí vamos supor, aí ela começa a perceber que o presentinho dela chega sempre na árvore quando alguém da família sai. Sim. Uai, mas por que a pessoa saiu e meu presente apareceu aqui? Por que eu nunca vejo esse Papai Noel? Então, né? Aí ela tá fazendo um esforço mental para questionar aquela crença dela, né? O mais cômodo para ela seria ela não ligar para aquela pessoa que some. Ela percebe que tem alguma coisa ali que tá errada, mas para ela defender o Papai Noel existir, ela finge que aquilo não é verdadeiro, entende? Isso. E aí ela cria uma ilusão. Mas chega um momento que ela precisa quebrar essa crença. Na hora que ela quebra essa crença, ela tem que fazer uma destruição daquilo que ela é. De uma parte dela, que gerou expectativas e que gerou pontos de vista, né? Isso dói. Isso dói. E nós, como seres humanos, o nosso ego, principalmente, ele tem uma estrutura muito enrijecida em relação ao que as coisas são e como elas se comportam. Ninguém quer estar numa posição de ser a pessoa errada ou estar errado, né? Ou não estar agindo em relação a alguma coisa. Nós sempre queremos ser os corretos. Só que não é isso, né, que acontece na maioria das vezes. Então, por preguiça e por defender, às vezes, crenças que são errôneas e cegas, a gente acaba entrando nesse processo de defender uma coisa que não existe. Que se a gente olhasse para isso, a gente mudaria, entendeu? Então, isso para o autoconhecimento é muito importante a gente pensar nisso e observar isso, porque acontece muito, gente. A gente, às vezes, tem pontos de vista que a gente tem e se a gente não olha para isso, a gente defende esses pontos de vista sem perceber. Eu gosto de fazer analogia do cuco, né? Conta a história do cuco, que é bem interessante dentro disso que a gente está falando, né? Que o cuco, ele é um pássaro que ele não choca os ovos dele. Ele faz o quê? O outro passarinho lá chocou o ovo lá, e vai buscar comidinha. O cuco, esse passarinho, ele vai no ninho do outro passarinho, pega os ovinhos do passarinho e joga longe, joga fora. Pega o dele e implanta o ovo dele lá no passarinho. E vai embora, né? Então ele implantou algo ali, né, para aquele passarinho. O passarinho vem e não percebe que aquilo ali não é dele, que aquilo ali são ovos do cuco, não dele. E ele choca aquilo ali e defende. Vai nascer os cucuzinhos lá e ele vai defender como se fosse cria dele, com toda a veemência, entendeu? Mas o que foi? A analogia foi uma coisa implantada, é uma implante, que a gente recebe implantes o tempo todo de informação. Então, às vezes a gente não sabe o que é nosso, o que foi implantado. Se você não tiver uma mente muito clara e um senso crítico muito grande para você perceber esses implantes, essas informações que vão chegando, bombardeando você, e você pega como verdade absoluta, sem perceber, sem olhar, sem ver realmente a procedência daquilo. Simplesmente você vai aceitar, porque é fácil para a mente só receber, porque para mim pensar, raciocinar, procurar, ver se é verdade, sei o que, vai gastar muita energia mental. Né? E é isso que o Ior está falando, sobre essa dissonância cognitiva. Que é essa crença, essa fé em alguma crença, e você, por resistência, não olha. Né? E a mente, ela tende a fazer isso. Ela tende a não querer se esforçar. Né? É muito doido isso, gente, mas quando você percebe isso, faz muito sentido para você se questionar sobre tudo, né? Tudo, em relação gente, às coisas. Questiona tudo. E assim... Inclusive as coisas que a gente está falando aqui, questiona. Não deixa nada entrar no seu sistema de crença sem você questionar, sem você analisar, sem passar pelo seu filtro da sua ética, das informações que você já tem, sem você procurar se realmente é uma informação idônea, sabe? Não fica recebendo coisas assim do nada, assim, e sem ver a procedência, sabe? Por exemplo, na base, a base científica, né? Quando a gente vai fazer coisas na base da ciência, cientificamente falando, né, tem-se passo a passo para você seguir, para justamente sair desse status quo de uma vertente ou a outra. Não,
Você precisa testar para ver qual que é. Então é o teste que vai me dar o resultado, não o que eu acho que é. Né? Inclusive a gente vai começar a desenvolver alguns testes, a desenvolver pesquisas aqui dentro da nossa escola, do Reiki Online Brasil, junto com os mestres. A gente já está falando com as pessoas, a gente vai começar a fazer teste em grupos de pessoas com Alzheimer, grupos de pessoas com dor crônica. Depois a gente pode ir com pessoas aplicando Reiki em medicamentos, usando um grupo que uma parte vai receber um placebo e uma parte vai receber realmente o Reiki. Para a gente ver de fato, através de um protocolo científico, o que o Reiki faz. Os benefícios mesmo. E os benefícios que tem. Não é só assim, eu recebi e me senti bem, ótimo, mas isso não, cientificamente não é uma validação. Então a gente quer trazer o Reiki para o campo da ciência, né? E desse status que a gente sai dessa dissonância de é isso, falaram que é isso e tá tudo bem, né? Por isso que eu falo também que o Reiki ele é muito vivencial. Porque, por exemplo, eu posso falar aqui um monte de coisa sobre o Reiki para você, mas falar, ok, ela tá falando, né? Mas você vivenciar, você ter as suas próprias experiências, isso é muito rico, gente. É muito rico, é outro patamar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E o estudo científico, para a gente comprovar os benefícios mesmo, né? Para validar isso cientificamente, tem todo um protocolo que tem que ser seguido. Que a gente vai seguir justamente para não cair, porque a gente quer entender qual que é a prova do Reiki. A gente vai fazer essas pesquisas e desenvolver com vocês, né? E aí, gostou do vídeo? Então, você quer se tornar um reikiano? Então, clica no link abaixo para você participar do curso introdutório gratuito. E aproveite e se inscreva no canal. Um beijo!